Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Mariana, sou apaixonada por Diablo desde que eu era criança. Foi um dos primeiros jogos que eu tive e joguei junto com meu pai. Jogo desde o 1, a gente é colecionador, teve todas as expansões, teve todas as edições de colecionador. Também já fui chamada pela própria Blizzard em lives e em eventos, já trabalhei com essa parte de Diablo. Então, sou uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento pra falar da lore de vocês e sou uma entusiasta que ficou super feliz quando viu que Diablo 4 foi anunciado na BlizzCon de 2019. Junto com o anúncio, a gente descobriu quem vai ser o grande vilão dessa nova história, que é a Lilith. E é engraçado porque ela é uma personagem muito importante nas novels, na parte fora dos jogos. E eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre a história, a lore de Diablo até os jogos, quem foi a Lilith e por que eu digo que será a nova vilã, porque, né, muitas aspas. Enfim, estou aqui com as minhas anotaçõezinhas da lore e tudo mais, então se vocês me verem olhando pra baixo, ou eu estou olhando pro meu celular que está controlando a câmera, ou eu estou lendo as minhas anotações sobre o vídeo. Todas essas coisas e muito mais você vai encontrar nos livros e novels que existem sobre a série e também em wikias e tudo mais, tá certo? Então se você quiser se aprofundar no assunto, também existem outras fontes e links que eu peguei a minha informação. Vamos começar a nossa história do começo, né? Do começo de tudo. Do prólogo, de onde não tem nem os nossos personagens principais, mas acompanha comigo que eu vou chegar lá. Isso tudo é pra te dar um embasamento sobre o universo de Diablo e como tudo começou. Antes, era apenas Anu. Sim, era só um cara, era só um maluco numa bolha, não tinha nada. E aí a pessoa ficou entediada e falou assim, cara, vou virar a melhor versão de mim. Vou expulsar o mal que é dentro de mim. E assim o fez. E eu fico muito curiosa com o que a pessoa fez, falou, pensou numa bolha sozinho, sem nada pra fazer, que tinha tanto mal dentro dele, porque ele expulsou um dragão de 7 cabeças, que ficou conhecido como Tatamet. Nomes difíceis nesse vídeo, mas vocês vão ter que acompanhar comigo, a gente vai botar escrito pra vocês poderem pesquisar no Google. Basicamente, o Anu, ele era um humanoide, né, enquanto Tatamet é um demônio de 7 cabeças, mantenha isso na sua cabeça, porque vai ser importante, né, é uma informação importante. E eles presos nessa bolha, sem nada, como eu já tinha falado, e se tem uma coisa que você que viu reality shows o suficiente sabe, que quando você confina pessoas num lugar apertado, tem uma coisa que é certa, que é rolar treta. E foi o que aconteceu. Eles ficaram lutando, até que os dois morreram ao mesmo tempo e criou uma grande explosão que criou o nosso universo. Na verdade, o universo de Diablo, né? Mas enfim, não importa. Continuando. Aí, basicamente, eles foram despedaçados e alguns pedacinhos deles criaram coisas importantes nesse universo. A primeira coisa foi o olho de Anu. Ele ficou no meio do universo, num lugar conhecido como Pandemonium, que lá ele se tornou a World Stone, ou Pedra do Mundo, como você preferir o seu cursinho de online te permitir. E a sua espinha dorsal, tipo assim, a sua coluninha, né, enfim, foi lá pros High Heavens, pros altos céus, enfim. E lá ele criou o Crystal Arc, ou arco de cristal. E esse arco, ele ressoa e é assim que nascem os anjos. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre anjos no Diablo. Como eu já falei, eles nascem desse Crystal Arc, né, que é a espinha de Anu, e eles são seres de luz e som. Então sim, quando está tudo em harmonia nos céus, eles tocam a música da luz e nascem anjos. Ah, tá bom, Mariana, mas é só assim que anjo nasce? Não, eles também podem procriar entre si e também com demônios. Gravem essa informação também. Uma outra informação interessante que eu falei pra vocês pegarem é que, sim, Anu era humanoide, então os anjos são todos muito parecidos e todos eles têm uma figura bem humana. Então, a aparência deles é toda bem parecida. E desse mesmo arco de cristal que eles nascem, os anjos também tiram seus poderes. Então eles meio que sincronizam a sua frequência, a sua vibe, sei lá. Anjos são tipo rádios que eles pegam a frequência desse arco e é assim que eles são poderosos. E é inclusive por isso que no jogo Diablo 3, quando o Diablo entra, né, pelos High Heavens, e desculpa os spoilers, ele consegue meio que acabar com todos os anjos de uma vez só, porque ele desintoniza todos eles e eles perdem os seus poderes. Faz sentido? Faz, porque foi isso que aconteceu. E lá no céu eles são regidos pelo Angiris Council, que é tipo, sei lá, Conselho Angelical, algo desse tipo, nomes difíceis nesse vídeo, como eu já te falei. E eles são normalmente 5 arcanjos, o que também vale a pena notar que nem todos os anjos nascem iguais, existem alguns que são mais poderosos que outros. Já expliquei pra você basicamente tudo sobre os anjos, agora o que aconteceu com Tatamet. Tatamet era um dragão de 7 cabeças, de suas 7 cabeças surgiram 7 demônios. A pessoa joga ficha. Já terminei essa ficha, caralho. Enfim, basicamente, das suas 3 cabeças maiores,
maiores, mais fortes, nascem os 3 demônios Prime Evils, né, que eles chamam, que são os principais, os 3 irmãos, que consistem no Diabo, Baal e Mephisto, enquanto as suas 4 outras cabeças criaram demônios menores, né, menos fortes, mas não menos importantes, que basicamente foi Duriel, Andariel, Asmodan e Belial. E sim, todos esses nomes você já enfrentou e você já derrotou nos jogos, então sim, vocês conhecem todos eles. Além das suas cabeças, o seu corpo, ele criou todos os 7 níveis, rodas, círculos, criou os 7 círculos do inferno, né, e onde um deles tem o Black Abyss, ou Abismo Negro, que é de onde saem os demônios, e não tem uma canção e nem nada do tipo, eles só surgem de lá. Não me perguntem, eu também não sei. Enquanto os anjos são criaturas de som e de ordem, os demônios são criaturas de sombras e de caos. Como eu contei pra vocês, os anjos têm uma figura super humanoide, né, que lembra muito o Anu, enquanto demônios, eles são das mais variadas formas possíveis. Basicamente, tudo que você luta com o diabo, demônio, então a maioria deles lembra bastante o Tatameth. Eu vou botar uma imagem dele aqui e desses Prime Evils e você vai entender o que eu tô falando. E, além disso, como é que, né, se lá no céu funciona com o Conselho Angelical, Angelus Council e tal, aqui no inferno? Não, lá no inferno lá no inferno funciona da seguinte maneira: eles trabalham meio como se fosse um exército, tem as patentes, onde esses Prime Evils são os superiores, né, são os chefões, aí vem esses Lesser Evils, e depois vem tenentes, servos e outras coisas, outras classes, enfim. Yay, terminamos o inferno. E aí, tendo te dado todo esse embasamento de como eles surgiram, de como aconteceu, de como surgiu o universo de Diablo, eu vou entrar com vocês no nosso capítulo 1. Depois que já passou essa introdução, o capítulo 1 da nossa história se chama O Conflito Eterno, ou Eternal Conflict. Basicamente, como você pode imaginar, assim são os anjos contra os demônios, mas se fosse simplesmente uma luta contra o bem e o mal, não ia ter ponto nenhum. Não que eu vou te explicar ter algum ponto, mas enfim. Bom, eles não lutam só entre si por absolutamente nada. Como eu te falei, no centro do universo existe esse lugar chamado Pandemônio, que tem essa pedra do mundo, World Stone, lá. E quem consegue poder dessa pedra, basicamente tem o poder de criar mundos e etc. Então os anjos criam mundos incríveis e os demônios incríveis da maneira deles. E esses mundos acabam sendo destruídos de qualquer forma, porque quando um pega o poder ou um cria um mundo, o outro vai e ataca e acaba, enfim, acaba ficando num 0 a 0 eterno. E isso é muito chato. E basicamente, em uma dessas guerras, em um desses confrontos, um dos arcanjos do Conselho Angelical é capturado pelos demônios. Entre então Lilith e Inarius. Então basicamente o Inarius, que é um desses arcanjos, são esses anjos super importantes, ele é capturado por Lilith. Lilith, que é a rainha dos sucubus, Lilith, que é filha do Mephisto, ou seja, é filha de alguém bambambam importante lá no inferno. Quando ela captura ele, eles percebem que eles têm algo em comum. Os dois acham que esse conflito não vai dar em nada e que é inútil continuar lutando eternamente, porque ninguém vai ganhar e só vai ter muito desgaste e perda de tempo. Então eles se juntam com outros anjos e demônios que também pensam da mesma forma e eles armam um plano pra roubar a World Stone. E eles conseguem. E aí, o que acontece? A World Stone, ela é super poderosa e ela pode alterar várias coisas. Eles fizeram 2 camadas de segurança, tá bom? A primeira foi que eles criaram uma outra dimensão do que aquela que eles estavam. E a segunda coisa foi que eles fizeram com que a própria World Stone mudasse essa frequência, essa ressonância, que fazia com que anjos e demônios soubessem onde ela tá. Era tipo um sinal de GPS que eles desligaram, entendeu? E com isso eles criaram o Santuário, que é basicamente esse mundo, que é a Terra, que é onde todos os jogos se passam, onde eles viveriam em paz e sem conflito e sem participar dessa guerra idiota e ótima, incrível, show. Sem coisas muito importantes pra fazer, com o mundo inteiro lá pra explorar, com aquelas pessoas ali que você não vai brigar, com essas pessoas você vai conviver. O que as pessoas fazem? Elas transam, elas têm filhos. E basicamente as criazinhas de anjos e demônios viraram os Nephalens. E os Nephalens, eles são tipo a Hannah Montana da situação, onde eles pegam o melhor dos 2 mundos e eles acabaram sendo criaturas mais fortes do que os anjos e os demônios. E quando a galera percebeu isso, eles falaram assim: olha, a gente tem que preocupar com 2 coisas. Primeiro, vai que eles resolvem matar todo mundo, eles vão conseguir. Então, será que a gente mata, bota fogo pra não procriar mais, entendeu? Bota fogo enquanto ainda é jovem. E a segunda coisa é que, com um poder tão grande, será que não vai captar lá no radar do céu e do inferno? Porque isso estragaria todo o plano. A gente
gente veio aqui pra ficar tranquilo e não pra ter um pico de poder que vai, tipo, x-novizar a gente, a nossa posição. Depois de juntar o conselho, né, de anjos e demônios que estavam no santuário, o Inarius vai ver o que ele vai fazer, até porque tomar essa decisão não é uma coisa tão simples, né? Ainda assim é filho dele, com a Lilith e etc. E enquanto ele tá meditando, tá tomando a decisão dele, tá esperando o Espírito Santo descer e dar uma luz pra ele, a Lilith, sabendo que eles estão querendo assassinar os filhos dela, mata todo mundo. Tá, você vai falar, caralho, mãe do ano, prêmio pra Lilith, como ela é vilã. Então, na verdade é porque o ponto dela sempre foi acabar com um conflito eterno. E ela falou, se eles são mais fortes do que anjos e demônios, eles podem matar todo mundo do céu e do inferno. E aí vai acabar com tudo. Aí o Inarius volta, né, do templo lá nos montes e tudo mais, vê que todo mundo morreu e que a Lilith tá lá, tranquilaça, e ele meio que bane ela pro vazio, assim, pra ela ficar de castigo e pensar no que ela fez. Tudo bem. Aí o Inarius foi aonde eles esconderam a World Stone, e ele mudou pra que ela começasse a sugar o poder dos Nephalem. E ele sumiu. E a humanidade seguiu, né? A gente continuou tendo filho, procriando, e quanto mais gerações passava, menos a gente tinha qualquer tipo de poder e mais a gente se tornou humanos. Então foi assim que de Nephilims fomos para humanos, por causa do nosso papai. E aí começamos o capítulo 2 da nossa história, que se chama A Guerra dos Pecados, ou Sin War. Basicamente, né, como eu falei, a humanidade prosseguiu, a gente povoou várias terras, criou várias culturas, vários cultos. Um desses países, uma dessas culturas que surgiram foi o país de Khajinstan, onde basicamente lá existiam muitos cultos de magos, inclusive os mais fortes, e um deles era o Visjerei. Não sei falar isso, mas a gente tenta. E eles também eram conhecidos como os clãs dos espíritos, pelas razões óbvias de que eles chamavam espíritos. E o líder, né, o mais forte deles, teve um sonho, uma visão assim, nossa, e se a gente pudesse controlar os mortos? E ele começou a introduzir, né, necromancia e tudo mais, e deu certo até que não deu, né? Até que um dia que ele foi possuído e matou todo mundo, e a galera não curtiu e descobriu que, na verdade, né, esses espíritos eram demônios, né? O famoso Ouija board, assim, também aconteceu em Diablo. Com os demônios indo pra esse novo planeta, esse novo plano, eles também descobriram o santuário. Eles também sentiram o potencial, né, dos Nephilims, das pessoas ali, e pensaram, se eles são fortes assim, talvez eles possam matar os anjos. Então vamos corromper a humanidade. E foi basicamente isso que eles fizeram. Só que ao invés de você estar pensando, sei lá, fenda se abrindo e diabo subindo, eles não queriam que os céus descobrissem. Então eles queriam meio que transformar os humanos numa arma. E foi assim que eles criaram uma religião. Que coisa, não? Basicamente, eles criaram um culto chamado o Templo de Triune. Pra quem é muito esperto e já pegou e já sacou, sim, é um culto para os 3, né, maiores demônios, tanto que até mesmo nesse templo tinham 3 cultos diferentes para as 3 divindades do Templo de Triune. Porque é óbvio que eles não fariam uma igreja satanista que prega matar todo mundo. Eles fizeram uma coisa bonitinha, mascarada, que ia com o tempo corrompendo as pessoas e fazendo elas virarem do mal. Inclusive, o líder desse templo era o Lucian, irmão da Lilith, filho do Mephisto, né? Obviamente, já que é irmão da Lilith, enfim. O Inarius, que estava na Terra, né? Ele tinha sumido, mas ele não morreu. Apareceu, porque é óbvio que ele sentiu os demônios. Ele falou assim, como deter ele sem chamar a atenção dos outros anjos? Vou criar outra igreja, vamos criar uma competição, uma concorrência. E ele criou a Catedral da Luz, onde ele mesmo era o pastor, a entidade. E como ele era um anjo, ele era, tipo, super lindo, além de nunca envelhecer. E a galera, tipo, oh meu Deus, vamos seguir esse cara. Ele é o cara, entendeu? E basicamente ficou nessa de quem angariava mais almas, quem, né, pegava mais seguidores, né? Um tentando redimir as almas e os demônios tentando corromper as almas, e vida que segue. Eis que a nossa menina, nossa mulher, Lilith, retorna do vazio. Não me pergunte como, não tem muita informação sobre isso. E quando ela retorna, ela muda a mudança que o Inarius fez na Pedra do Mundo, né? Então ela faz com que a pedra devolva esses poderes, recarregue esses poderes, digamos assim, na humanidade, nos Nephilims. E aí ela se disfarça de humana, uma humana chamada Lilia, e ela encontra um humano chamado Odysseus. E teve um porquê a Lily foi atrás desse específico humano. Não foi assim na sorte, o primeiro que ela viu. Na verdade, o Odysseus odiava as 2 igrejas. Porque, né, humano e doença e coisa assim que não tem nada a ver com o céu e a terra. Uma peste meio que assolou onde ele morava e matou todo mundo, menos ele e o irmão. Então, basicamente, ele acreditou que nenhuma das igrejas satisfazia ou ajudou ele nos momentos que
que ele precisava. Então ele, na verdade, odeia todas as duas igrejas. Então era exatamente a pessoa perfeita pra criar uma terceira igreja que se opõe e que quer destruir as outras duas igrejas. Porque no final das contas, esse é o objetivo principal da Lilith, é destruir as duas igrejas que estão lá, procriar e fazer um monte de Nephalem forte e ir atrás do céu e do inferno, né? Como a gente já tinha falado. Basicamente, eles têm um rolo e ela fica o tempo todo falando que ele é um milagreiro e falando pra ele acreditar nele mesmo. E eles meio que começam um terceiro culto de gente que acredita nos poderes dele, que ele vai, cura as pessoas, que realiza vários milagres, que na verdade é ela fazendo, né? E o irmão dela, que não é nada bobo, o chefe lá do templo de Trion, ele fala assim, tem alguma coisa errada com esse maluco. Tem algo aí. E mandam matar ele. A primeira vez, o primeiro, né, exércitozinho, o primeiro, sei lá, esquadrão suicida que ele manda realmente é dizimado. E ele, não, pera, agora tem alguma coisa errada. E manda uma galera mais forte lá. E apesar dessa galera ter morrido, um deles conseguiu tirar uns feitiços defensivos que tinha nesse acampamento. E um deles era o disfarce que a Lilith usava como mana. E o Odyssean descobre que ela é um demônio e ela ainda se faz de vítima. Quando ela percebe que não vai dar certo, que ele, né, te vi, você é o demônio, ela basicamente conta tudo pra ele mesmo, que ele foi enganado, que ele não tem poder nenhum e que ele é um bosta. E ele realmente acredita por muito tempo, ele fica tipo com a síndrome de impostor, achando que ele não tem poder nenhum. E o Lucian considerou isso uma puta vitória, porque ele conseguiu separar quem é que realmente tinha poder. E pra angariar essas almas que seguiam o Odyssean, ele falou assim, eu vou matar ele, e aí a galera não vai ter pra onde ir, vai vir pra mim. E foi o que ele fez, ele tentou fazer, ele foi, mandou um outro esquadrão que tava matando todo mundo do acampamento, dos seguidores do Odyssean. E nesse momento, ele despertou o verdadeiro poder dele e meio que, tipo, matou todo mundo, inclusive o Lucian. Ele, tipo, voltou a, tipo, não, cara, eu sou foda, eu tenho poder. E ele começou a ganhar cada vez mais poder, ficar cada vez mais poderoso. Lembra que eu comentei que a família do Odyssean foi toda morta por causa de uma praga, de uma doença, etc. Basicamente, sobrou ele e o irmão. Eis que o irmão dele volta e ele ficou no ensinamento muito tempo por um dos primeiros Nephalems, dos antigos e tudo mais. E ele transporta o irmão dele pra onde está a Pedra do Mundo, a World Stone. Basicamente, o Odyssean consegue mudar mais ainda a pedra para que ela devolva com mais força e mais rapidez os poderes para os Nephalems. E ele, basicamente, depois disso, vai numa guerra contra esse templo da Trion, né? Basicamente, eles têm um grande confronto, onde ele acredita até ter matado a Lilith, que nesse momento já tinha possuído outro corpo e tudo mais, porque ela ficou pela terra, né? Não ia voltar pro inferno, pro vazio. Ele acha que mata, acaba não matando, mas enfim, eles vencem esse templo, né? Da Trion. E o Inarius encontra a Lilith ferida, né? E você pensa, ai, que reencontro bonito. Pois é, ele bane ela de novo pro vazio e sela dessa vez com 2 chaves, entendeu? Pra ter certeza que ela não vai voltar mais. Basicamente, essa é a história da Lilith. Mas eu vou terminar de contar essa parte da Guerra do Pecado só pra vocês terem uma visão mais geral do que aconteceu depois disso. Tá ótimo, lindo e maravilhoso. O Inarius, ele fica super com medo, porque ele fala assim, caralho, fudeu, eu sou o próximo. Se ele conseguir derrotar os demônios, eu sou o próximo. E ele manda um dos seus clérigos mais fortes, que se chama Gamuel, pra assassinar o Odyssean. Ele consegue, porque ele faz um golpe assim, fudido, o Odyssean tá lá pra morrer. E o Odyssean pega no Gamuel e meio que transfere a morte, ia vir pra ele, pro Gamuel. Então assim, ele já pegou níveis de poder assim, muito absurdos. Ele já tá assim, praticamente uma outra entidade, assim. Aí o Inarius falou assim, cara, eu vou ter que apelar. Vou fazer um pacto com quem? Com o Diabo, no nosso caso, Diablo. Exatamente. E aí, o Diablo meio que ele manda um servo dele chamado Malik pra servir o Inarius no que ele precisava. E o que o Diablo ganhava com isso, ele ganhava o Odyssean, né? Quando o Odyssean falecesse, no caso, ele ia com o diabo. O Malik, ele foi um desses espíritos que foi revivido e ele precisava de um corpo pra ficar, porque os corpos normais que ele ficava meio que apodreciam e morriam. E ele falou assim, cara, acho que o corpo desse maluco aí, que é quase um deus, vai me servir. Então, todo mundo tava ganhando alguma coisa nisso, entendeu? Tava todo mundo ali interessado nesse pacto. E aí, pra atingir o Odyssean, o Malik, ele tinha que possuir um corpo, né, físico. E ele vai possuir logo quem? O Mendelin, que é o irmão do Odyssean. E aí, o Mendelin é tipo um dos necromantes mais fortes que existem na Terra e ele simplesmente bane o Malik de volta pro inferno. Aí o Diablo, né, falou assim, caralho, vamos lá então, eu vou fazer isso eu mesmo, né? Aí ele vai falar com o Odyssean, basicamente falando que Inarius tá querendo matar ele e que eles deveriam se unir pra, na verdade, matar o Inarius, entendeu? Só que o Odyssean, tipo, não quer se unir com nenhum dos dois, ele quer matar os dois. O Diablo vai e então, você não quer se unir, não vai estar comigo, então a gente vai se matar. Quando eles começam a brigar, basicamente
basicamente, o Odysseus, ele ganhou uma barreira que, tipo assim, qualquer coisa que você tentava jogar nele, qualquer poder, qualquer magia voltava contra você. Então, o Diablo acabou perdendo e indo lá pro seu quinto dos infernos, literalmente, e ficou por lá um tempo, entendeu? E aí chegamos ao nosso capítulo final, chamado Battle of the Golden Path, ou a Batalha do Caminho Dourado, que é o Odysseus contra a Catedral da Luz, contra o Inarius. Você lembra que eu comentei que os anjos, eles são tipo uns rádios, eles têm umas frequências, eles sentem as coisas. Então eles são meio todos interligados. E o Tirael lá do céu sentiu o medo, ele sentiu tudo que o Inarius estava sentindo aqui na Terra ao se confrontar com o Odysseus. Do nada, quando eles estavam batalhando, vieram anjos do céu para intervir e salvar o Inarius. E quando isso aconteceu, os demônios falaram assim, já virou putaria mesmo, o céu já achou lá, vamos lá também, né? Aí basicamente ficaram 3 exércitos, eram os demônios contra os anjos e os humanos contra o demônio anjo, e foi basicamente isso, foi uma grande batalha, onde, né, enfim. O Odysseus, ele derrota o Inarius, o anjo, e captura ele não tá morto, tá? E o Odysseus, basicamente, cara, ele vira uma bola de energia que, assim, ao dissipar, quando ele, sei lá, quando ele joga a Genkidama que ele fez de energia, assim, basicamente ele derrota todo mundo. Quando isso acontece, ele percebe que ele tá tão forte e que o fato dele estar tão forte trouxe anjos, demônios, trouxe a ruína desse santuário, desse paraíso, ele decide que ele vai deixar de existir. E ele meio que se mata. Não existe mais, entendeu? Aí os humanos devolveram a Pedra do Mundo para os anjos. E os anjos e os demônios estavam deliberando sobre o que fazer com os humanos, o que fazer com essa nova raça que surgiu, né? Depois de ver o sacrifício do Odysseus para que a Terra continuasse, para que voltasse a ser um santuário sem a interferência desses dois lados, eles decidem deixar os humanos quietos para decidir se eles vão ser bons, maus, o que eles vão fazer. Inclusive, o próprio céu e o inferno fazem um acordo exatamente para deixar os humanos em paz, onde o Mephisto concluiu, né, fechou essa trégua, falando que estaria tudo bem se desse o Inarius pra ele, que seria torturado eternamente. Sim, isso aconteceu. Eles fecharam esse acordo e foi isso. Basicamente, gente, foi isso que aconteceu com o Diablo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês agora já conhecem a Lilith, que é a nova vilã, né, do Diablo 4. Eu tô louca pra ver como é que vão utilizar ela, porque pra mim ela não é necessariamente uma personagem ruim. Eu quero muito saber se a gente vai ir contra de novo o céu e o inferno também. Então eu estou bem curiosa. Deixa suas teorias aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar. É isso, grande beijo. Tchau!